Lula virou alvo de críticas de usuários ao ser acusado de machismo, misoginia e xenofobia, após falar sobre a médica infectologista Nise Yamaguchi. Ao falar sobre o senador Otto Alencar, o petista o considerou como exemplo de dignidade por atacar a médica durante a sessão da CPI da Covid-19. Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. O petista disse que o povo não pode votar em políticos que aprovaram o impeachment de Dilma. No entanto, o próprio PT aprovou regras e corre atrás de siglas que são acusadas de serem golpistas para tentar derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Nós não podemos votar num senador que fez o impeachment da Dilma. Então, se nós quisermos consertar o Brasil, e eu acho que é por isso que vocês estão aqui, a gente vai ter que, nessa eleição, ser mais cuidadoso, ser mais zeloso e, ao mesmo tempo, ser mais ousado. A gente precisa pesquisar quem é quem, para a gente não se enganar. Mais uma vez, Lula utilizou do evento quase como campanha política, executando até jingles eleitorais e ironizou a situação. Confessa até por Gleisi Hoffmann em sua expressão. Eu não cometi nenhum crime eleitoral ainda. Eu não falei de eleição. Eu não pedi voto para ninguém. Após os ataques a Nise Yamaguchi, Lula resolveu cancelar de última hora a coletiva de imprensa que faria. Mesmo sendo considerado o reduto do PT, sua equipe alegou preocupação com a segurança do petista para o cancelamento. Deixa eu rodar aqui os nossos comentaristas. Começo com você, Augusto. Alguma surpresa? O Lula sempre foi um buquê de preconceitos, né? E em Pelotas, ele disse que Pelotas era um polo exportador de viados. Isso mesmo, viados, né? Os nossos gays não toleram nem que a gente diga homossexual. O Lula já foi logo chamando de viado. E ele se mostrou um admirador das mulheres do PT porque elas têm grelo duro. Que tal? Que tal? Não é misoginia? O Lula acaba de dizer o seguinte: não se deve votar em ninguém que apoiou o impeachment da Dilma, então pode desconvidar o Geraldo Alckmin. Se quiserem, a gente apresenta segunda-feira dezenas de declarações do Geraldo Alckmin, que o Lula convidou para vice, e o Geraldo Alckmin aceitou o convite, porque ele aposta no fator biológico. Vai fazer 70 anos, o Lula 77, né? Se eles vencerem a eleição. O Geraldo Alckmin aceitou por isso. E o Lula, então, não vai querer voto nele? Pode informar o eleitorado aí, avisa o Geraldo Alckmin. Deixa eu passar a bola para o Zé Maria Trindade. Diga lá, Zé. Eu gostei da proposta do Lula quando ele diz é preciso compreender, entender quem é a pessoa que você vai votar, conhecer a sua história, conhecer o seu passado. Isso foi Lula que disse. Então, é preciso, sim, conhecer a história, conhecer o passado. Ele fala ali também delas ter origem oriental de uma maneira muito pejorativa. Aquela japonesa, como se o japonês fosse um ser diferente, como se um ser pejorativo. E o Lula também está com a voz, né, não está quase conseguindo falar. A situação é a seguinte: ele não tem argumentos, não tem proposta de governo, não tem coragem de falar da sua própria pessoa. Então, quando se trata de uma pessoa que tem esses problemas e que conhece essas dificuldades, ele prefere atacar os outros, falar para fora, chamar a atenção para fora. Mas eu gostei da ideia, preciso conhecer a história, conhecer a pessoa em quem se vai votar. Deixa eu dizer boa noite para Cristina Grêmio, que já estava com a gente aqui, ouviu a nota sobre o Lula, ouviu as falas do ex-presidente, e aí eu já digo boa noite, já convido você, Cris, para fazer a sua análise sobre este tópico aqui.
Obrigada, boa noite, Aro, Zé, Fiuza, Augusto, um beijo para Ana e um beijo para nossa audiência maravilhosa e fiel. Estou chegando atrasada aqui e também concordando com o que eu ouço, viu, Zé? Concordo com você, eu até anotei a frase do Lula aqui, a gente precisa pesquisar quem é quem para não se enganar. Que recado maravilhoso que ele acaba de dar para os jovens que estão sendo convidados justamente pela esquerda, justamente pelo PT, a tirar seu título de eleitor. Pesquisem quem é quem para não se enganar. Tirem o título, tirem mesmo, votem, mas votem conscientes. Não se deixem enganar por esse bandido que está aí nos palcos falando para sua bolha, mas já fazendo campanha descaradamente sim, debochando da justiça eleitoral quando diz esse crime eu não cometi, não pedi voto ainda. Ele está pedindo sim, nós sabemos que ele está pedindo, mas pesquise quem é quem para não se deixar enganar. Sobre a misoginia, o machismo, o deboche, o desrespeito ao ser humano, né? O desrespeito à médica, quando ele fala aquela médica japonesa nesse tom aí, me faz lembrar da polêmica que toda a imprensa fez em cima de uma declaração do presidente Bolsonaro, quando a jornalista Thaís Oyama lançou um livro desprezando o primeiro ano de governo Bolsonaro, aliás, criticando duramente, como se nada de bom tivesse sido feito, como se não tivesse sido aprovada a reforma da Previdência naquele ano, mas, assim, apontando inúmeros defeitos na visão dela, e o presidente foi abordado na época em que ele ainda dava entrevistas, que os jornalistas ainda iam para o cercadinho, e ele disse, aquela japonesa, foi mais ou menos a mesma frase que o presidente Lula disse agora, o mundo veio abaixo. Tanto que, na época, os apoiadores do presidente lembraram que um dos policiais federais aqui de Curitiba que participaram da maior parte das prisões da Lava Jato era conhecido como o japonês da Federal. E ninguém nunca tinha achado que isso era um suposto crime de racismo, ser chamado pela raça. No caso do japonês da Federal. Tinha até musiquinha para ele, tudo. O pessoal adorava o apelido. Quando o presidente falou da Thaís Oyama como aquela japonesa, ele foi crucificado, o pior machista e misógino e racista do mundo. Agora eu quero ver o que essa mesma imprensa vai falar em relação a essa declaração do Lula. Só lembrando que dias atrás, falando naquele evento na universidade, se não me engano foi na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esse mesmo Lula foi extremamente preconceituoso com evangélicos, chamando de aqueles pastores, aquele rebanho, quando ele queria criticar o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, com essas caras e bocas que eu fiz aqui mesmo e com essa voz rouca, raivosa que ele usa para falar para os militantes mais radicais. Então, misoginia, machismo, racismo, a gente está vendo aos montes nessas falas do Lula e, como bem lembrou Augusto, no passado as falas já eram recheadas disso. Só que a militância finge que não vê, né? É muito seletiva, muito hipócrita na hora de falar com os eleitores. Atenção, de novo a frase, a gente precisa pesquisar quem é quem para não se enganar. Fiuza, sua leitura sobre estas falas do ex-presidente. Eu acho que ele, para quem ainda estava em dúvida, ele disse assim, bom, eu vou mostrar que eu sou um traste, né? Para quem ainda está em dúvida, para quem está aí querendo me discutir a sério, eu vou mostrar que eu sou um traste. E aí ele caprichou, né? Aí empapado de suor, falando de uma maneira completamente mal educada, né? Com essa voz repugnante, cheio de raiva, né? O Lula é uma usina de ódio, né? É um homem cheio de ódio. Mas o Gabinete do Amor faz ali, né, aquela corte de o Lula, essa fofura de pessoa e tal. Mas ele é um traste. Ele quer mostrar que é um traste. E assim ele se apresentou nessa cena patética, repugnante. Ele disse que ainda não cometeu, né, ainda não cometi nenhum crime eleitoral. De crime ele entende. Ele é um criminoso condenado em 3 instâncias, há mais de 20 anos de prisão por vários crimes, né? Eu vou citar 2 aqui, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, ele é um personagem que agiu por todo o território nacional como um criminoso, né? Ele de fato foi condenado por esses 2 crimes, mas ele respondeu por vários outros. O Lula foi réu em vários inquéritos, né, com várias implicações, com várias demandas judiciais contra ele.
Mas nós sabemos que a Operação Lava Lula está fazendo tudo isso desaparecer. E um consórcio de manchetes está tratando de esquecer os crimes que foram cometidos por esse personagem. Ele vem dizer, ainda não cometi nenhum crime, mas ele há de cometer. Como disse o Geraldo Alckmin, seu vice, né? Ele vai voltar ao local do crime. O criminoso sempre volta ao local do crime. É um completo grosseiro, desrespeitoso, não respeita ninguém, é 171, essa médica japonesa, ou seja, ele está sancionando uma ação bizarra de homens como Omar Aziz, Renan Calheiros, né, que caíram em cima como se aquilo fosse um campo de várzea. Nem em campo de várzea se faz isso. Foram em cima de uma médica, tratando de uma maneira violenta essa médica, violenta, uma médica, uma oncologista com décadas de serviço prestado, não é uma vereadora, uma candidata a vereadora que apareceu em hospitais importantes e tal, e eles esculacharam essa médica, essa mulher. O Omar Aziz chegou a dizer que não queria ouvir a voz dela, que a vozinha dela irritava ele. Uma cena assim de filme de faroeste. E o Lula, que é lambido por uma intelectualidade, por uma elite que se diz culta, ele vai e sanciona essa violência contra uma mulher, contra uma médica. Eu quero realmente ver essa médica japonesa, né? Eu quero realmente ver o crivo dessa elite brasileira, dessa elite culta, que não quer homens rudes na política. Não é isso que ela está dizendo? Chega desses homens rudes que estão no Palácio do Planalto. Ela quer paz e amor. Com esse personagem, né, com esse grosseiro, com esse traste que faz questão de se apresentar como um traste. Então, Carlos Aros, eles dizem, ele cancelou, ele não pode por questões de segurança. Por questões de segurança, o Lula não dialoga mais com a população. O Lula não transita em público. Ele é um personagem detestado pelo povo que ele roubou. E este consórcio, junto aí com os seus amigos no judiciário, eles acham que podem criar um presidente de proveta. Porque presidente sem povo numa democracia não existe, né? Então eles acham que podem criar isso e eles vêm sempre com esse álibi, por questões de segurança, né? O perseguido Lula, é claro, afrontando o povo. De fato, algumas pessoas, né, provavelmente serão hostis a ele. Mas com essa desculpa, ele fica nessa bolha. Vamos ver aí se o consórcio das manchetes, né, que cria uma realidade paralela, vamos ver se ele mostra o quanto esse personagem sanciona a violência contra a mulher, contra a médica e a grosseria com que esse homem trata todas as pessoas que passam na frente dele.